Muito bom dia a todos vocês, começando mais um 11 News aqui, já com o meu primeiro convidado posicionado, meu camarada Pedro Serrano. Seja bem-vindo aqui, todo elegante, com seu blazer aí logo de Tudo manhã. Deu bom? aula hoje já, Pedro? Não. As aulas você sabe que de fato já terminaram. Só estou na fase de provas aí. Ah, é? E os Provas, trabalhos? meus assistentes aplicam lá, eu já estou mais folgado. Já pensou ser aluno do Pedro Serrano? Como é que não deve Imagina, ser que isso? isso, rapaz, é um problema na vida do sujeito. Em vez de aprender, vai desaprender, né? Olha só, deixa eu saudar vocês, estão chegando aqui para acompanhar o nosso 11 News ao vivo pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, pela TV Quirimurê, na Bahia, também para as nossas redes sociais aqui. Inscrevam-se em nossos canais, deem o like e sejam bem-vindos ao bate-papo. Participem, daqui a pouco vou trazer perguntas de vocês aqui para o nosso Pedro Serrano. Muitos temas para a gente comentar hoje, está eletrizante o noticiário, vamos falar da repatriação dos brasileiros. Mas antes, Serrano, eu queria ouvir você um comentário sobre essa operação da Polícia Federal com relação ao Hezbollah no Brasil. Muita gente, muitos especialistas, inclusive especialistas em Oriente Médio, no próprio movimento Hezbollah e tudo mais, dizem que é muito improvável, né, esse tipo de articulação dessa facção libanesa, iraniana, etc., ali, que está em conflito ali com Israel, ainda um conflito não generalizado, mas no norte de Israel, no sul do Líbano. O que te parece? Comenta para a gente. Você comentou no Twitter, né? Bem, então são duas dimensões do problema, né? Uma dimensão do que a Polícia Federal e o Estado brasileiro deve fazer, e outra o plano concreto que você está falando. Eu não conheço geopolítica da região, mas todas as pessoas que eu conheço, que conhecem e com quem eu dialoguei, Sara Vivaco, uma série de pessoas que eu falei sobre isso, me alertaram que é muito pouco provável que seja uma operação do Hezbollah por uma série de questões, inclusive porque ele não tem atuado no exterior com esse caráter, ele não é uma organização jihadista, né? Tem uma série de questões aí que tornam pouco provável que seja, não que seja impossível, mas que é pouco provável, porque não seria do... Quer dizer, faz anos que não tem nenhuma operação no exterior. Vai ter logo aqui no Brasil, quer dizer, um troço... Vai reiniciar no Brasil um país... O Irã, que é um país que apoia o Hezbollah, que é fundamental para a existência do Hezbollah, é um país que tem relações com o Brasil no BRICS, quer dizer, tem uma série de razões aí. A própria ideologia do Hezbollah, que não é uma organização jihadista, né? Então parece que é improvável, mas a conduta da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e do governo brasileiro está absolutamente correta. Recebeu a informação de uma polícia estrangeira, que tem que receber com reserva, porque você está tratando de um serviço secreto que é o Mossad, que é interessado no conflito, é parte no conflito, né? Então, obviamente, você tem que receber com reserva, mas não pode deixar de apurar, porque o crime é muito grave. Você está falando de um... Se ocorrer, e veja, você pode ter pretensão de ato terrorismo, mesmo não havendo relação com o Hezbollah, podem ser lobos solitários. Quer dizer, você tem que apurar, porque o risco é grande. Você pode ter gente morta, gente ferida. Então, inclusive, foi correto o aprisionamento, porque tem gente ali que há suspeita de envolvimento com condutas terroristas, independentemente ou não do envolvimento com o Hezbollah, teve que aprisionar, porque há o risco, né? Que você não pode deixar que depois que tiver a tragédia não tem o que fazer, né? Serrano, sabe o que me indignou um pouco, me chocou um pouco nesse processo aí da Polícia Federal? Primeiro que eles estão informando assim a imprensa, me lembrou a Lava Jato. E segundo, que os rostos desses brasileiros que foram presos aí suspeitos está estampado em todos os lugares. Isso que eu ia falar. O problema central aí é a mídia, ou em torno da mídia. Porque, primeiro, eu acompanhei essa notícia. No começo eu entrei na conversa deles. Porque veio Globo, a Folha, né, a UOL, né? A UOL pôs na primeira página, e uma postura muito assertiva de que realmente a Polícia Federal, e nas primeiras matérias, eu não sei se você acompanhou, Conde, nas primeiras matérias,
eles passavam a mensagem nítida de que era uma operação de inteligência da própria Polícia Federal. A Polícia Federal brasileira eu confio, sob essa direção. Agora, do Andrei, do ministro Cláudio Dino, eu confio. Então, se a Polícia Federal, numa operação de inteligência sua, chega à conclusão de que ou investiga e descobre uma rede, eu fiquei inclusive, falei que coisa perigosa, né? Que coisa maluca você ter terrorismo no Brasil e tal. Aí, de repente, as pessoas começaram a me falar, calma, não é assim, Hezbollah não tem essa característica e tal, e pai bola. E aí eu comecei a notar, eu veio na minha cabeça, pô, será que essa operação de inteligência foi brasileira mesmo? Daí eu coloquei até no Twitter, na ocasião, falei, a Polícia Federal precisa esclarecer se essa operação é dela ou se veio do exterior. E, de repente, veio esclarecimento dado pela própria mídia, que era uma informação que veio do Mossad, com alguma ajuda dos Estados Unidos, mas fundamentalmente do Mossad, e que assim, então eu falei, opa, então a operação de inteligência inicial não foi brasileira. E realmente, depois, inclusive antes de ontem, quando saiu na Globo, eles conseguiram, não sei como, o relatório, que devia ser sigiloso, o relatório de um delegado da PF, que conduziu a investigação, e você vê que ele não faz essa afirmação que é Hezbollah, não, ele é muito cuidadoso ao afirmar. Parece que um dos sujeitos presos, o tal do Mohamed, que tem ordem de prisão contra ele, teve relação com o Hezbollah no passado, mas em nenhum momento o delegado afirma que há essa relação, eles estão investigando. Então, realmente, eu creio que há uma necessidade da PF investigar. O que eu acho que eu tenho crítica à conduta da PF é que, aparentemente, de lá tem vazado informações. Isso, primeiro, uma investigação dessa natureza, para ela ser eficaz, ela tem que ser sigilosa. Nós todos aqui temos ansiedade de ficar sabendo das coisas, eu tenho muito. Você, então, mais que eu, quando você é jornalista. Então, é evidente que a gente tem ansiedade de ficar sabendo das coisas, mas não deve ficar sabendo. Porque uma investigação, para ser eficiente, ela precisa ser sigilosa, né? Então, ficar vazando é crime, inclusive. Então, eu acho que o diretor da PF e o ministro da Justiça têm que investigar administrativamente da onde tem saído esses vazamentos. E punir quem vazou, porque isso contraria o interesse da própria investigação. Por exemplo, se tiver o Hezbollah mesmo atuando no Brasil, essa gente some com provas, vaza do território nacional, né, para sair fora da possibilidade. Então, e você tem toda a razão no que diz respeito a essa nova Polícia Federal, por assim dizer, quer dizer, não aparelhada, agora profissionalizada, reprofissionalizada, recolocada por um governo democrático, e que tem feito um trabalho excelente, né, com relação ao 8 de janeiro e tudo mais. E a gente precisa alertar, né? Pode ter alguns deslizes também. Olha só, o João Amorim, que é o nosso próximo convidado, ele está aqui no chat interno, dizendo o seguinte: interessante que a polícia libanesa ainda não foi, até onde se sabe, procurada. A informação veio do Mossad, não das autoridades policiais libanesas. Pedro Serrano, antes ainda de falar... Veja, só para esclarecer, diga. Independente de onde veio, o que diz a lei, como é que funciona a ordem jurídica nesse tipo de situação? Há um tipo que no direito se chama notícia crimine. Quando a polícia recebe uma informação que, em tese, não necessariamente no real, mas em tese caracteriza crime, ela é obrigada a investigar. Então não há outro modo da PF agir. Ela recebeu informação, óbvio que ela tem que ir com cautela, porque é uma informação de uma das partes interessadas. Isso não pode se esquecer. A mídia errou muito quando saiu afirmando como verdade algo com base em informação de Mossad, né? Mas ela não tem outro caminho, ela é obrigada a investigar. Inclusive, essa informação ingressou numa investigação que já existia. A investigação desse caso existe desde antes Sim. do conflito Israel e Hamas, né? Desde antes desse conflito, e que foi, obviamente, há uma nova linha de investigação que surge em razão dessa informação do Mossad, mas não há outra conduta que a Polícia Federal pudesse adotar senão investigar. Investigar não quer dizer nada, né? Em si, quer dizer... a gente tem que aguardar a conclusão, quer dizer, vai ter uma conclusão. Eles vão falar, não, a gente encontrou prova de que o Hezbollah está aqui, que eu acho muito improvável, né? Encontramos prova de atividade terrorista, mas não ligada ao Hezbollah, isso é possível, né?
ou encontramos prova nenhuma, é bobagem, o cara era, como é que falou? Que o cara pagodeiro, o cara então, músico, e acabou, não o tem nada a outro ver. Tal. era... Alguma conclusão vai haver, nós temos que aguardar, ter um pouco de paciência e aguardar. O que tem me preocupado é esse vazamento de informações. Primeiro, o comportamento inicial da mídia, que depois recuou. Agora está recuado. Teve uma recaída. Começou a ver, né? Que pode ser uma grande bobagem embarcar nesse barco. Mas no primeiro momento, esse comportamento, e segundo, o vazamento de informação. Isso me preocupa. Pedro Serrano, você defendeu o ministro Flávio Dino no seu Twitter, aliás, o defensável Flávio Dino, nesse episódio em especial, né? Está sendo atacado por vários lados, porque ele é um ministro muito atuante, presente, e também que não foge do embate, né? Esse episódio de o Ministério da Justiça receber uma pessoa ligada a um detento conhecido como chefe enfim, do crime organizado de Manaus. Eu senti também muito preconceito nessa chamada que foi do Jornal Estado de São Paulo. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não, primeiro é o seguinte, foi o assessor do ministro lá, não foi o ministro que recebeu, né? Recebeu uma comitiva com uma finalidade qualquer aí de ter que atender, quer dizer, isso aí você não fica tirando ficha policial de cada um que vem numa comitiva. E numa comitiva se tira fotografia com as pessoas, não é nenhuma fotografia íntima. Político e agente público é pior do que turista nessas coisas, tem que tirar foto com todo mundo, né? Qualquer pessoa do poder público é assim, é natural, né? Pegaram isso, fizeram um carnaval. O Estado de São Paulo, para mim, não agiu de forma equilibrada, né? Porque tratou do assunto e ficou dando aso a inverdades, a fake news da extrema-direita, como se o ministro Flávio Dino é um sujeito ultra respeitável, um dos melhores brasileiros que nós temos no país. Hoje eu não estou sendo aqui, mal conheço ele, não tenho nenhuma relação pessoal com ele. Acho que cumprimentei ele uma vez num evento do Direito Já. Nunca fui recebido por ele, não tem nenhuma razão para ter nenhum tipo de comportamento de pessoalidade. Eu estou constatando que ele é um dos mais valiosos brasileiros que nós temos no país. Isso é uma constatação. É óbvio que não tem nada a ver com crime organizado. Quem tem a ver com crime organizado e a mídia fica quieta é o bolsonarismo, que tem relações com a milícia. A milícia é um tipo de organização criminosa tão perigosa quanto o Comando Vermelho, quanto o PCC, inclusive realiza os mesmos crimes, quer dizer, né? Tráfico de droga, exploração de serviço ilegal, etc. Tal, né? Chantagem, etc. E uso de violência, quer dizer, é uma organização criminosa como qualquer outra. E tem os bolsonaristas já premiaram líderes, não é que recebeu no gabinete sem saber, não, deram um prêmio para líderes desse tipo de organização criminosa, aí, legislativa, etc. Né? Então, houve realmente um certo comportamento irresponsável que põe água no moinho não da extrema-direita, mas da extrema-direita violenta, o que é pior. Põe água nesse moinho, que é um discurso de a esquerda no Brasil é ligada a crime organizado. Não é verdade. O centro-esquerda brasileira não tem nenhuma relação estrutural com crime organizado. Óbvio que o PT tem 2 milhões de filiados. É óbvio que você pode ter alguém aí que tenha relação nas periferias das grandes cidades, mas isso não quer dizer que a estrutura do PT esteja envolvida. Nenhuma grande liderança do PT tem relacionamento com esse tipo de instituição, como ocorre no bolsonarismo, em que as grandes lideranças deles têm relacionamento público com essas organizações criminosas de policiais, essas, como é o nome mesmo agora, acabei de falar, eu estou com a cabeça meio ruim, mas com essas organizações. Então, houve efetivamente um desequilíbrio aí do Estado de São Paulo. Você não acha que tem um pouco de preconceito também? Quer dizer, a esposa de um detento, ela também, acho que teve uma pena, está respondendo em liberdade. Quer dizer, essa pessoa, ela não tem direito a ser recebida? Também, tem, óbvio. Isso, né? Óbvio, há um preconceito mesmo, né? Quer dizer, a pessoa que participa taxada como membro de organização criminosa, vai saber se é mesmo, né? Não. Provavelmente não. E isso coloca ela não na condição
de alguém, de um cidadão que eventualmente errou, que está sendo processado, é posto à condição de inimigo, um ser desprovido de direitos, né? É muito grave isso. Mas esse é um. Mas vamos dizer, mas mesmo a notícia em si é desequilibrada. Né? Ela dá uma impressão, e a extrema-direita tem feito discursos aí na internet, no sentido de querer dizer que o Ministério da Justiça tem relação com o crime. Pelo amor de Deus, né? Isso Ô, Serrano. E o Estado de São Paulo não contribuiu, colocou a notícia, eu li a notícia. Não. A gente está de um jeito ruim, de um jeito para provocar esse tipo de crítica Exatamente. indevida, né? Inclusive, eu vou ler aqui um trecho. Eu queria dizer, nesse momento que passa o país, se a mídia não auxiliar a separar o joio do trigo, né, a democracia vai ruir. A mídia tem imensa responsabilidade em todos os problemas de ataque à democracia que o Brasil está passando. Tem imensa responsabilidade. Quer dizer, pelo menos agora, tomem tento, quer dizer, contribuam para que separar o joio do trigo. É um momento que isso é necessário. Não dá para querer ficar ganhando leitor à custa de ficar enxovalhando gente honesta e gente bem posta. Mas, Serrano, a gente vê a cobertura desse conflito brutalizado da imprensa brasileira. Nem a imprensa israelense cobre com tanta parcialidade esse processo de violência ali em Gaza. Mas deixa eu só citar para você aqui uma matéria da Rede Brasil Atual que diz o seguinte: olha, após ser exposto por sumir com bens da Operação Lava Jato, o ex-juiz e senador Sérgio Moro, articulado com setores da imprensa, aposta na estratégia bolsonarista de fake news. O fato é que o Conselho Nacional de Justiça identificou a ausência de controle dos bens apreendidos na operação. A apuração aponta gestão caótica de Moro no controle dos valores. Poucos minutos após a divulgação desses fatos, o jornal Estado de São Paulo divulgou ataques ao Ministério da Justiça. Quer dizer, também está uma coisa, é uma tese, né? Quer dizer, como se fosse uma resposta a essa crise permanente do Moro. O Moro, todo mundo dizendo que ele vai ser cassado, mas está demorando, né, para ser cassado. Eu não sei se vai ser cassado. Para ser franco, eu nem tenho condição de dizer aqui se deve ou não ser cassado, porque eu não conheço o processo, né, para poder fazer essa afirmação. Mas o que eu posso dizer é que realmente é muito grave o que houve ali na 13ª Vara. O juiz Apio foi o primeiro a apontar, né? E não é que ele apontou, ele cumpriu o dever dele como servidor do sistema de justiça, como eu falei aqui do caso da PF, no caso aí de Israel. Ao receber uma notícia crime, ou seja, receber informações de conduta que, em tese, podem caracterizar crime, ele determinou algumas apurações penais, no caso lá do Tacla Duran e etc. E nesse caso da gestão patrimonial lá da 13ª Vara, ele estava apurando, porque ele observou isso que agora o CNJ constatou, que havia uma verdadeira zona na gestão do dinheiro público e de certos patrimônios. Eram 2 bilhões e 700 milhões de reais, cujo destino absolutamente incerto e gerido de forma absolutamente pouco transparente, né? E mais do que isso, também, obras de arte, por exemplo, de Di Cavalcanti, de autores desse nível, né? De Dalí, Salvador Dalí, obras de arte desse padrão, né? Que não estão inventariadas e não se sabe onde foi parar. Você tem uma ideia? Não há inventário desse patrimônio grande apreendido dos investigados. O CNJ, atento a isso, a mídia noticia que soltou agora, está soltando um segundo relatório, já tinha soltado um, né? Onde ele apontava, vamos dizer, a forma anárquica e pouco transparente da gestão do dinheiro vivo, né? Do dinheiro em dinheiro. Agora vai soltar um outro sobre essa gestão desse patrimônio de bens aí, dos apreendidos. Isso é um absurdo. Se fosse um prefeito, em especial um prefeito progressista, que fizesse algo assim, estava preso com suspeita de crimes gravíssimos, corrupção, de peculato, organização criminosa. Quer dizer, inclusive é isso, por muito menos a Lava Jato fez isso com um monte de gente, né? Quer dizer, e agora é impressionante você ver esse pessoal que saía a público se pondo como grandes defensores da moralidade, esse tipo de situação que ocorreu, inclusive na gestão do Moro, quando ele estava
na 13ª Vara, né? Que é uma situação, no mínimo, de uma gestão absolutamente irresponsável, no mínimo. No mínimo, né? Temerário. Absolutamente irresponsável do patrimônio público que estava ali. É algo que precisa realmente ser apurado com urgência. Você bota fé no CNJ? Olha, eu aqui no Brasil, como regra geral, eu prefiro esperar um pouquinho para ver as coisas, né? Claro. Mas eu ponho fé, em princípio, sim, eu acredito. Aliás, o Serrano defendeu o Eduardo Apio. Serrano, você pode falar? Você quer falar? O que aconteceu com o Apio? Ele acabou abrindo mão da 13ª Vara. Não, porque ele já está instalado. As pessoas têm que entender, um juiz de primeiro grau é um sujeito que está sempre sob vigilância da corregedoria do tribunal. O tribunal estava puto com o Apio por ter, vamos ser franco aqui, não é negócio de ligar para filho desembargador, isso é óbvio que não, né? Nunca vi um juiz afastado por uma razão tão besta. Né? Tá cheio de juízes acusado de corrupção, etc. E nesse caso mesmo, nós temos aí juízes e procuradores acusados de gerir mal 2 bilhões e 700 milhões, de ter sumido obras de arte desse valor, e uma dessas juízas foi promovida agora. Ninguém foi afastado. O único afastado no caso todo era o Apio, porque deu uma telefonema para o filho do desembargador. Essa era a acusação, que nem é verdadeira. Nós pusemos um laudo mostrando como não é verdadeira a acusação. Mas ainda que fosse verdadeira, não jamais justificaria ser afastado. Mas a realidade é que ele vai permanecer a vida dele profissional, e eu observei isso a ele como advogado, sendo fiscalizado por essa gente do tribunal de lá. Então eu falei, você tem que pensar na tua vida, que eu falei para ele nesse momento, né? Você tem que pensar, você está sendo perseguido, estava com prejuízo econômico aí todo mês, ele tem que pagar pensão, etc. Então, a gente acabou fazendo um acordo onde ele volta para a função de juiz com ficha limpa. E veja, o Apio está numa situação absolutamente inusitada. Ele não está só afastado do cargo da 13ª Vara, ele está afastado da carreira, impedido de entrar no fórum. É o único cidadão da região sul do país impedido de entrar num fórum federal. Vejam que absurdo, gente. O nível de sanção que esse sujeito recebeu sem direito de defesa. Até hoje não teve direito de plena defesa. Então, agora, o que eu falei para ele? Você aí, mesmo que você ganhe essa ação agora, que a gente consiga ganhar, você no futuro vai ter essa gente toda no teu pé. Falei para ele claramente, quer dizer, é isso mesmo, tem que entender que é isso, que as pessoas vão esquecer de você, porque a vida é assim. Esse negócio de lava-jato, o próprio governo aí, você viu a reportagem da Carta Capital, mantendo aí quase totalidade das gerências da Petrobras na mão de bolsonarista e lavajatista, quer dizer, eu acho que ninguém já está dando muito bola para esse assunto. Eu falei, você vai se ferrar. Eu tenho que falar isso para ele, porque a minha função ali não é defender o interesse público, é defender o interesse dele. Sou advogado dele. Então foi por minha orientação. Ele chegou lá e fez um acordo onde ele volta para o cargo, saindo da 13ª Vara, mas ele volta para a carreira de ficha limpa, pode prosseguir a vida dele. Ele já está instalado? Ele já voltou? Não, ele agora tem toda uma burocracia para cumprir, nós estamos forçando para cumprir logo aí. Que é ele se inscrever no concurso para ir para outra vara, etc. Mas é o que foi feito, quer dizer, eu tratei de proteger a pessoa dele, né? Claro, eu acho que é meu papel. Tem que escrever um livro sobre isso daqui a uns 10 anos ou 20, né? Tem que escrever um livro. Não agora, né? A Lava Jato ainda tem muito poder, em especial no sistema de justiça federal do sul do país. Nós temos que entender isso. Né? Até porque, veja, nós estamos falando de bilhões. Dinheiro aqui é 2 bilhões e 700 milhões. Isso aí não fica para um cara só, né? Claro. Então, tem coisas aí, entendeu? Estranhas. Ninguém quer apurar. Ninguém quer abrir uma investigação lá. Foram duros pra cacete com o Apio. Com o Moro, teve decisão do TRF dizendo que ele tinha poderes de exceção, poderes de ditador para enfrentar a corrupção. Dizer, Pedro Serrano aqui dizendo para... Olha, que informações aqui muito importantes para todo mundo que estava curioso para saber. Eu queria saber o que estava acontecendo com o Apio na realidade, agora eu sei. Nilva Amarante está aqui colaborando conosco, Gisele Calil Avelar concorda com Pedro Serrano, exceto o Luciano Huck, que só tira foto com o mau elemento, está aqui brincando. Zizi Dunder, de Poços de Caldas, saudações democráticas a todos e todas do excelente 11 News. Carlos Dantas, a Polícia Federal, todos os setores do atual governo estão repletos de infiltrados, ONGs de países terceiros com interesses. Na verdade, a esquerda moderna brasileira é um show de horrores. Está aqui
indignação aqui do Carlos Dantas. Mas veja, a PF pode ter mesmo, e tem mesmo, um grande contingente que é seduzido pela extrema-direita, isso é da carreira da PF, mas isso não tem a ver com o governo nem com a direção da PF. Né? Acho que ele está mencionando aqui que o governo Lula herdou um sistema em funcionamento. Mas não tenha dúvida, isso ele tem razão. E não só a PF, o Ministério Público, o sistema de justiça, sim. Tem muita gente reacionária. Vamos ser objetivo aí. Eu creio que você entrar hoje no sistema de justiça, você virar juiz jovem aí no início da carreira, você tem uma mensagem clara para você. Se você cumprir a Constituição, você vai ter vida difícil, como o Apio está tendo. Né? Você tem que ser meio heróico para poder cumprir a Constituição no Brasil, dentro do sistema de justiça que tem o dever primário de cumprir a Constituição. E é grave isso, é muito grave. Né? E isso está absolutamente, não é só sistema de justiça federal, não, os estaduais são piores até. Né? Deixa eu trazer mais um comentário aqui. Ana Maria Santeiro está dizendo: parabéns, Conde, você foi o único que apontou preconceito com as famílias dos apegados. Eu acho isso realmente terrível. Vou debater mais esse tema aí. Edson Antunes, Serrano, TRF4 está aparelhado desde quando? Não é todo o TRF4. Né? Uma parcela dele, aparentemente, está aparelhada mesmo pela Lava Jato, pelos interesses da Lava Jato, acho que por razões que eu não sei quais são, eu desconheço, mas que tem condutas muito estranhas. Né? Alguns desembargadores lá têm condutas muito estranhas. E isso não é papel meu, nem seu. É o CNJ, né? Mas o CNJ tem que investigar isso, tem que apurar essa coisa. Né? Não pode. Agora, o CNJ não precisa ser provocado para apurar isso? Já está, ele não precisa. Primeiro não? Que eu acho que ali tem coisa muito estranha. O CNJ não precisa de provocação para apurar, não. Teria de ter iniciativa. Tem que olhar, né? Porque é muito estranho, gente. O próprio CNJ diz que 2 bilhões e 700 milhões foram, vamos dizer, no mínimo, administrados de forma anárquica e sem transparência. Que bens obras de artes caríssimas, né, que valem fortunas, nem inventariadas foram. Né? E nisso tudo, no meio dessas acusações pesadas, nós estamos falando aí de suspeita, e nas acusações de Tacla Duran, etc. Tacla Duran levanta acusações relevantes ali, de suspeita de extorsão, suspeita de corrupção, suspeita de organização criminosa, suspeita de peculato. Quer dizer, peculato nessa questão das obras de arte, você tem crimes aí gravíssimos. Né? E o único afastado da carreira foi o Apio, sob acusação de ter feito um telefonema. Óbvio que isso tem algo estranho. É óbvio que ele foi afastado, não por essa razão, mas pelo fato de ter dado início a essas apurações. O CNJ tem que estar atento a isso. Não foi à toa esse afastamento dele, amigo. Até hoje eu tenho essa convicção. Né? Eu acho que aí, mas só que eu falei para o Apio, não é você, juiz de primeiro grau, para resolver alguma coisa, você vai só esperar. Quem tem que resolver isso é o sistema de justiça, é a cúpula do sistema de justiça, é CNJ e STF, se necessário. Né? E eu acho que está indo, está havendo uma investigação dentro do CNJ, e o STF também tem lá na mão do ministro Toffoli, que tem se comportado de forma muito coerente, questões importantes de apuração também. Então vamos aguardar, né? Vamos ver o que dá. Nós precisamos, Serrano, foi tão bonito o trabalho que o Prerrogativas fez, nós fizemos isso juntos, né? Você sempre ali denunciando, foi um dos primeiros que denunciou a Lava Jato, e a gente travou esse debate com muita intensidade ali no processo catastrófico das instituições brasileiras, e a gente venceu, né? Temos de admitir isso, né? Convencemos, né, setores importantes da opinião pública, setores importantes ali de influência no STF, para reverter, né, medidas que foram tomadas equivocadamente. Então, acho que a gente precisa continuar nesse debate. Deixa eu te perguntar, a demora na nomeação do PGR e de um ministro do STF te aflige por alguma razão? Aflige. Do ministro, nem tanto, porque você já teve casos em governos nossos, aí, progressistas, aí, da Dilma, se eu não me engano, chegou a demorar 11 meses. Né? Então, não é incomum. O PGR me aflige um pouco por causa da função dele. Por incrível que pareça, eu acho o PGR com uma função mais estratégica do que a de um ministro isolado. O ministro tem lá um colegiado de 11, né?
Então, se não tem um, tem 10 ali para tocar. Agora, o PGR é um cara só, né? E com uma função muito importante. Ele quem denuncia, quem dá início ao processo penal, né? Contra ex-autoridades, atuais autoridades, etc. Então, ele promove investigações. É uma função absolutamente estratégica. Mas, Aliás, afligir uma coisa. Eu prefiro que o Lula demore e escolha certo do que ir rápido e escolher errado. Então, agora, se ele demorar a escolher errado, aí é ruim demais. Aí vai ser demais, Aí é né? ruim demais. Serrano tá tão elegante com esse terno, com esse blazer físico de juiz aí, Serrano. Depois você precisa agora, me dizer onde você comprou. Eu estou agora adotando política dos jovens advogados, e ninguém mais vai de gravata, né? E eu ia muito de gravata, porque eu falava, já que tem o trabalho de pôr o terno, põe a gravata também, né? Mas agora eu estou adotando, com esse calor aí, essa política. Está liberado? Você não precisa de gravata? Não se usa mais, você acredita? Não se usa mais. Não, nos tribunais sim, você precisa ir. Mas você mantém lá uma gravata no escritório, e no cotidiano das empresas, que é o que mais, assim, o normal é usar paletó sem gravata. As empresas mudaram muito. Eu fui criado, né, num ambiente que você tinha que usar gravata todo dia dentro do escritório, dentro da empresa, dentro do tribunal. Hoje já é muito flexível. Isso você só usa quando vai para o tribunal. Serrano, você ficou muito entusiasmado. Espera aí que deu um pequeno soluço aqui no meu computador. Você falou com bastante entusiasmo da repatriação dos brasileiros. Foi um processo que foi duramente conduzido pelo Itamaraty, pelo próprio presidente Lula. Ontem nós tivemos a chegada, que foi emocionante, inclusive eu transmiti ao vivo esse momento, às 11h30 da noite. Fala um pouco sobre isso, como é que você está lendo esse comportamento do governo brasileiro? O Lula endureceu com relação a Israel, usou a palavra terrorismo para falar dos ataques de Israel. Como é que você está vendo essa movimentação toda do governo brasileiro? Eu acho que o Lula, bem, para mim, no ambiente da política, ele é o maior brasileiro da história. Eu não tenho nenhuma razão para ficar puxando o saco de Lula. Não sou do governo, não quero ser, não vou ser nada, quer dizer. Estou falando como cidadão mesmo, né? Quer dizer, como quem tem uma análise. Porque o Getúlio, por exemplo, foi um grande presidente, mas Getúlio, por um período da vida, foi ditador, né? Tinha lá o Filinto Miller, que torturava gente, matou gente, né? Mandou Olga Bernário para um campo de concentração nazista, né? Esposa de Prestes, né? O Lula não. O Lula foi de um comportamento absolutamente correto ante a Constituição e a democracia. E o país mudou depois dele, né? Mudou intensamente. E agora ele volta, depois de um período de destruição, que foi o período do Bolsonaro, e restabelece a ideia de república, né? Nesse caso, veja, do resgate do pessoal lá que estava em Gaza, né, dos brasileiros que estavam lá, ele botou o interesse da vida daquelas pessoas acima do interesse político pessoal dele. Aquele embaixador de Israel, esse embaixador de Israel humilhou o governo brasileiro. Humilhou o Lula. Teve um comportamento absolutamente incompetente em relação à sua profissão. Desonrou a sua profissão, né? No comportamento que teve com o governo brasileiro. Isso não é comportamento de diplomata, né? O Lula engoliu esse sapo para salvar a vida de brasileiros. Demonstrou uma postura de estadista, né? Muito rara de ver na história do Brasil. E essa operação, se a gente parar para olhar, não é qualquer operação. Se você vê que ele retirou os brasileiros de Israel durante o conflito, retirou os brasileiros da outra área ocupada pelo povo da Palestina, Cisjordânia. E agora termina a operação retirando os brasileiros de Gaza. Foi a maior operação de retirada de brasileiros de um terreno de conflito da história do Brasil. Nunca houve isso na nossa história. E, óbvio, merece todos os encômios, todos os elogios à nossa diplomacia, ela que conseguiu essa vitória, a FAB, que deu uma logística perfeita, mas o grande articulador e líder disso foi Lula. Enquanto Bolsonaro era presidente, mesmo com uma das melhores diplomacias do mundo, os brasileiros que estavam lá na Ucrânia morreram lá, ficaram por lá, não tiveram nenhum apoio do governo, né? Porque o presidente da República era presidente de si mesmo e não presidente da República.
Lula demonstrou o que é ser um presidente da República e não um presidente de si mesmo. Engoliu humilhação, um grande político que nem ele, né? Engoliu o sapo para salvar a vida de brasileiros que estavam lá. É algo que emociona, né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro nesses momentos, né? E acho que o presidente Lula teve uma postura de estadista, que é o que nós precisamos ter dos nossos líderes, porque esse país é um país pobre, mas que tem uma imensa potencialidade, e nós precisamos desse tipo de postura que, antes de uma postura política, é uma postura moral, uma postura ética ante o exercício da função pública, né? Então, eu estou bastante satisfeito com a postura do governo, a postura do presidente, com a grande vitória do Itamaraty e com a eficiente logística propiciada pela FAB. O Estado brasileiro, como tal, funcionou muito bem nesse caso. Foi a maior operação da história de retirada de brasileiros de um terreno de conflito. Os países europeus estão de queixo caído, olhando assim, como é que o Brasil, né, tem toda essa atenção, né, com seus concidadãos. Pedro Serrano, vou liberar você, que eu sei que você tem um muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigadíssimo. Demais, sempre estava com saudade de você. Eu também estava com saudade de você. Enquanto a gente aguarda o nosso próximo convidado, eu vou colocar um vídeo do Lula aqui. Valeu, Serrano! Obrigado. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros, e depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir: uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? Então, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de felicidade.